Então, boa noite. Sejam todos bem-vindos, internautas. Hoje nós vamos falar então do capítulo 17, rogativa singular, é a primeira parte. A segunda parte vai ser no dia 25. Bom, aqui a gente está na casa de Fabiano com a chegada do Fábio, né, que acabou de desencarnar. E se nós lembrarmos bem, houve uma diferença entre o desencarne de um e o desencarne de outro. E esse capítulo é interessante nessa primeira parte, por quê? Assim, tá bom o som? Tá, beleza. Eu tenho o contra-regra lá atrás, ele fica... para nós observarmos primeiro como nós devemos nos comportar no dia a dia. Este é o grande problema. Então, a diferença de um e de outro é que por mais que a outra pessoa auxiliasse, né, no centro espírita, por mais que ele trabalhasse, ele não tinha a mesma fé daquele outro, que já estava doente, né, que tomava todos os cuidados para não contaminar os filhos, né? São diferenças de... Hoje a gente não percebe. A tuberculose hoje toma um remédio, fez o tratamento certinho e acabou. Praticamente não. Então vejam a diferença de colocação espiritual de cada um. Então não basta vir ao centro espírita, não basta ir à igreja. Eu preciso me modificar. E aí nós vamos observar mais uma coisa. Sem disciplina, sem ordem, não se progride. Faça o que quiser, discurse o que quiser. Se eu não tiver disciplina e ordem, eu não tenho progresso. Isso é positivismo, né? Augusto Conte, que nos trouxe essa questão, está na nossa bandeira, ordem e progresso. E por quê? Deus é positivista, senão não tinha colocado, né, na pedra a legislação dele, porque a gente ainda não tem como conceber dentro de nós. Ainda não somos espíritos puros, ainda somos espíritos eventualmente rebeldes, já não somos tão maus, né? Ainda temos um pouco de maldade em nós, mas a gente controla, eventualmente, mas ainda controlamos. Então nós não temos essa capacidade de sentir. Então precisamos ter a coisa escrita, a norma positivada. Ao retornarem do auxílio do desencarne de Fábio, observa-se uma diferença na recuperação dos amigos. Dimas se restaurava paulatinamente, devagar, passo a passo. Fábio cobrava forças de modo notavelmente rápido. Dimas, com o exemplo de Fábio, criava novo ânimo. Opa, ele está conseguindo, eu vou também. Vejam então a diferença. E como é bom conviver com gente que já está um passo adiante de nós. Nos dá um alento e nos dá força para esse tipo de coisa. Aí, para a direita. Direita. Obrigado. O ex-tuberculoso, iluminado e feliz... O ex-tuberculoso, iluminado e feliz, notava que outros horizontes se lhe abriam ao espírito sensível e bondoso. Por isso que eu digo que o Hugo tem mais chance de se dar bem do lado de lá do que eu. Eu só tô quieto. Porque ele é mais sensível do que eu. Eu sou mais... Eu aguentei você falar do positivismo. Quieto. Então ele é mais sensível, então ele tem mais chance do que eu. Já mexeu Tanta alegria provocou o discípulo fiel com a disciplina emotiva de que dava testemunho que o nosso assistente tomou a iniciativa de trazer-lhe a esposa em visita ligeira. Ele teve merecimento para receber uma visita, porque ele teve disciplina emotiva. Ai, por que, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu queria estar lá. Acabou. Ou o nosso dia a dia aqui, o passo a passo, não nos auxilia
a ter uma disciplina emotiva, de uma determinada forma. Tanto que o Dimas ele ainda dava uma derrapada, como nós fazemos aqui. E ele, então, por ter essa disciplina, ganhou um prêmio. Ele era melhor que os outros? Não. Mas ele conseguiu compreender melhor que os outros. Onde? Aqui. No educandário. Não lá. Lá a gente compreende tudo. Eu quero ver aqui. O lugar de compreender é aqui. O lado de lá a gente usufrui. Então ele recebe. Lembro-me da emoção de Mercedes ao penetrar o pórtico do Instituto pelo braço do nosso amigo orientador. Estava atônita, deslumbrada, estática. Durante o diálogo com o marido, Mercedes aponta: quero avisá-lo, prosseguiu, de que já estou trabalhando. O senhor Frederico, nosso velho amigo, deu-me serviço. Lembram que ele pediu para ela ficar mais tranquila, trabalhar, e se surgisse uma oportunidade, alguém que ela gostasse, que casasse novamente. Mais adiante nós vamos ter uma surpresa, muito mais adiante, lá em outros capítulos. Então ela já conseguiu trabalhar, já passou um tempo aqui. Então não foi, desencarnou hoje, resolveu. Não, já passou um tempinho, nem que seja uma semana, mas passou um tempinho. Carlindo vela pelo irmão, enquanto me ausento, e creio que nada nos falta em sentido material. Então o irmão mais velho cuida do irmão mais novo. Vejam aí a disciplina dos filhos, ensinar que o mais velho deve ajudar o mais novo, e o mais novo deve respeitar o mais velho. O pessoal mais antigo sabe como é que era a escadinha antigamente, O mais velho cuidava do mais novo, ponto final, porque os pais tinham que fazer alguma coisa. Mesmo que a mãe fosse dona de casa, ainda tinha essa obrigação. Alguma obrigação eles tinham. Mas criança tem de cuidar de criança? Hoje os tempos são outros, Mas eles não tinham como ter uma empregada, uma babá. Então o mais velho cuida do mais novo. Sendo todos bem educados, isso se resolve. E bem educados aí no sentido de obedecer. A disciplina... Por isso que eu ensinei o Lucas que o O é de obedecer, não é de ovelha. É que ele não contou o que o Lucas ensinou para ele. Então, ela ainda fala com o marido: temos apenas e para. A esposa dedicada interrompeu-se nas expressivas reticências, receosa talvez de ofendê-lo. Então vejam, existem algumas questões no mundo espiritual, principalmente quando existe criança envolvida, criança desencarnada, que a pessoa que chega para visitar tem alguns limites. Pô, mas tem isso lá de lá? Tem, e é bem pior que aqui. Porque na hora da visita, não foi o caso aqui, ela olha, pode falar isso, isso e isso. Não pode falar isso, isso e isso. Acabou. Então, por quê? Para não atrapalhar a recuperação do espírito recém-chegado, ou que já esteja lá há algum tempo, que por uma eventualidade esteja revoltado. Então a gente precisa tomar cuidado. No livro Getúlio Vargas em Dois Mundos, quando o Getúlio já estava do lado de lá, a Darcy Vargas foi visitá-lo. Ela estava em esferas superiores a dele, onde ele se encontrava. E ela não se deu a conhecer. E eu lembro dele falando assim: nossa, eu não sei quem você é, mas eu sinto uma felicidade em vê-la aqui. Era a esposa, Mas ela não se identificou, porque não podia. Ele, por ser um suicida, ele teve de fazer um tratamento, reminiscências zeradas, ele não lembrava o que tinha acontecido, de nada. Ele começou a fazer um tratamento de lembrança passo a passo. Então ela ia visitá-lo, mas ele não sabia quem ela era. E ela não podia se identificar. Então esta disciplina tem do lado de lá. Alguém
vai reclamar. Se fosse aqui, não, porque eu sou fulano de tal, né, mãe? Porque eu posso. Não, ninguém pode. Lá de lá só tem um fulano, que é Deus. Acabou. O resto é ordem e hierarquia. Continue, falou o companheiro sensibilizado. Não se zangará? Disse Mercedes, reanimando-se. Se eu reclamar contra as saudades imensas? Então ela queria falar que estava com saudade, mas olha a volta, né? Por quê? Porque ela foi orientada a não tocar em determinados assuntos. Mas a gente, quando parte uma pessoa que nós gostamos, não dá saudade? Eu posso chorar de saudade? Posso. Eu posso chorar querendo a pessoa de volta? Não. Por dois motivos. Primeiro, que eu não vou aceitar o que Deus determinou. Segundo, que eu vou ferir a pessoa. Ah, mas onde ela está? Não sei. Onde quer que ela esteja, ela será ferida. Em cima, embaixo ou no meio, ela vai receber, e nós vamos ver daqui a pouco, tiros de pensamentos. E eu falo tiro porque nós vamos ver, a forma pensamento é um projétil. Comentários até aqui? Em nossas refeições e preces há um lugar vazio que é o seu. Creia, porém, que faço o possível para não feri-lo. Coloquei mentalmente a presença de Jesus, o nosso Mestre invisível, onde você sempre esteve. Então, quando ela fica com saudade do marido, o que ela visualiza no lugar dele? Jesus. Alguém lembra quando a doutora nos ensinava sobre formas pensamento? O que eu pensar, o que eu estou pensando agora, já está projetado aqui na minha frente. Está igualzinho isso aqui. Quem está vendo? Os encarnados? Não. Alguns podem estar sentindo, né? Mas os desencarnados estão vendo o que eu estou pensando. Então, quando ela coloca a presença de Jesus ali no lugar dele, ela colocou a forma pensamento de Jesus. O que ela atrairá para aquele momento? Ela vai conseguir segurar a saudade sem querê-lo de volta. E vai mostrar para os filhos como se deve chorar. Eu lembro daquela história, quando a pessoa está ali, o corpo está descendo ao túmulo, aí a pessoa começa, sempre tem. Ah, eu quero ir junto, ah, eu quero ir junto, ah, eu quero ir junto. Aí a pessoa caiu. Não, me tira daqui, me tira daqui. É assim. Mas essa é tua, né? Não, eu ouvi essa piada. Nesse mundo nada se cria. Bom, continuando aqui. Desse modo, sua ausência em casa está cheia da confiança fervorosa nesse amigo certo, que você me ensinou a encontrar. Então vejam o trabalho do Fábio. Ele conseguiu ajudar a família a não sentir falta dele de forma contundente, que pudesse feri-lo. Ensinou os filhos. Mostrou no sacrifício ali da doença incurável à época que a gente deveria se tranquilizar. E a morte dele, o Dr. Rafael semana passada nos trouxe, não foi uma coisa tranquila, né? Foi difícil. Então a gente vê como é o espírito. Por isso que ele servia de exemplo para o Dimas, que era um trabalhador, né, espírita. É aquela história do analfabeto que chegava no fundo do salão e ficava ouvindo a palestra assim, ele não sabia ler, ele não ia poder ter a chance de ler o livro. Então ele ouvia assim com uma atenção danada. E o palestrante falava bonito e desencarnou, né? Como tem de ser.
E vagou, todo surrado, aquela roupa espiritual mais surrada. Chegou numa casinha. Quem abriu a porta para ele? Um mendigo analfabeto. Oh, ué, todo iluminado, uma roupinha branca. Como é que você chegou aqui antes de mim? Eu fiz tudo o que você falou. Certo? Então, nós espíritas, palestrantes principalmente, trabalhadores da casa, esclarecedores, a gente precisa pensar bem no que faz durante o dia. Precisamos fazer esse exame de consciência sim, todos os dias, conforme Santo Agostinho nos ensina na pergunta 1109 do Livro dos Espíritos. Bom, então aqui eu vou repetir essa frase. Desse modo, sua ausência em casa está cheia da confiança fervorosa nesse amigo certo que você me ensinou a encontrar. Faço o possível para não feri-lo. No livro A Vida Triunfa, do professor Paulo Rossi, ele nos traz aqui o caso número 5, Gabriel Casemiro Esperro, 25 anos, desencarnação por meningite. Melhorei gradativamente. No entanto, à medida que me normalizava, passei a escutar mamãe a chorar e chamar-me. Faço o possível por não feri-lo. Com os dias, ouvi mais e escutei meu querido pai articulando ideias e frases tristes. Então, à medida que esse espírito se recuperava no mundo espiritual, ele passou a se conectar conosco aqui, já o mundo encarnado, e passou a ouvir a mãe. Quando ele começou a ouvir um pouco mais, ele começou a ouvir o pai. Quer dizer, já estava passando aquela perturbação da morte. Peço-lhes, quanto possível, lembrem-me trabalhando e estudando a vida, não a morte. Fazia mal para ele. Posso chorar de saudade? Posso. Posso chorar querendo de volta? Não. 25 anos. Um pai perder um filho é uma coisa, né, uma experiência que não é das melhores. Os filhos perderem os pais é natural, né? Agora, os pais perderem os filhos, isso não faz parte da natureza comum, mas faz parte da vida. Enquanto espíritas, nós devemos entender que faz parte da nossa natureza comum. Mas como a gente vai explicar isso para outras pessoas? Não tem como. Outra informação, caso número 9. Walter Perrone, 23 anos, desencarnação, vitimado por assaltantes. Não chore mais, querida mãezinha. Suas lágrimas chegam a mim e me transtornam. É complicado. Quero esquecer o que aconteceu. Liberar-me de todas as recordações negativas. Que recordações? O momento do assalto. Quando a vejo reconstituindo mentalmente aqueles quadros todos, como ele vê a mãe reconstituir os quadros? Ela fica falando? Ela pensa. E quando ela pensa, o que acontece? Ela emite. Emite o que? Onda. Esta onda tem forma. Ela pode ser fotografada. Eu vou falar do livro do Ernesto Bozano no próximo slide, mas um caso que eu não trouxe aqui eles foram fazer uma reunião espírita na casa de determinada pessoa, havia apenas o espírito mentor da reunião no local, e as pessoas viram uma criança no andar de cima, dormindo na cama. Não tinha ninguém lá, era um espírito. Aí perguntaram, há outros espíritos nesta casa? Não. Mas é a criança ali na cama. É o pensamento da mãe que havia perdido há 2 anos, e de tanto que ela pensava no filho naquela cama, plasmou-se a criança naquela cama.
Foi fotografada. Na criança, na realidade. É o pensamento. Outro caso, do mesmo livro do Ernesto Bozano, para a gente ver, para a gente compreender o que ele quer dizer aqui. Eles fotografaram um grupo de pessoas e no meio desse grupo apareceu a tampa de um caixão. Nossa! O que a gente vai pensar? Meu Deus, alguém vai morrer. Olha isso, né? Já começa desse jeito, aquela histeria. Algumas pessoas daquele grupo tinham vindo de enterros distintos. O que estava na cabeça deles? O caixão. Ninguém estava vendo aviso de desencarnação, nada. É o pensamento deles relacionado aos enterros que foram. Então o pensamento tem forma, o pensamento tem cor, o pensamento tem cheiro. Nós não sentimos, mas eles sentem. Então, quando vejo reconstituindo mentalmente aqueles quadros todos, ele vê tudo. E enquanto a mãe vê e pensa nele, o que acontece? Ele sente. E em sentindo, ele enxerga o pensamento da mãe. Como esta criança, esse rapaz, vai descansar, aspas, descansar de nós, né? Como? Não tem como. Ah, mas ele precisa descansar, aquele termo descansar existe? Existe, a pessoa precisa se recuperar. Seria recuperar-se, mas a gente fala descansar. Humberto de Campos, no Contos desta de Outra Vida, não lembro se é nesse ou no Contos e Pontos, ele fala de um rapaz que desencarnou, um pai de família. Quando ele sai da perturbação da morte, ele vai para casa e vê a esposa num cômodo chorando, sendo consolada por um dos filhos, e aquela briga por causa do inventário e tal, e ele, mas por que ela está chorando? Ele ingrato, né? Meu Deus, por que ele fez isso comigo? E o espírito ali, o que eu fiz? Né? É uma confusão. E ele começa a passar pela casa e quando ele chega à cozinha, o filho mais velho está conversando com a empregada. Disseram que o filho dela era dele. Pronto, a mãe foi traída, concorda? Mas não era dele. O irmão mais velho pensou isso para que ele pudesse colocar o filho da empregada no inventário e ele recebesse mais parte do que os irmãos. Olha o que o cidadão armou. E o pai, como é que ele vai explicar para a mãe, ele já morto? E ele sai de lá transtornado, volta para o cemitério e olha a lápide, né? Aquelas frases, filhos e mãe, descansem em paz. Aí ele dá uma sonora risada e acaba a festa, acaba a história. Ele lê a frase, descanse em paz, e ri. Dá para descansar em paz? Percebam como ele vai se recuperar aqui. Se a mãe revive, é um direito da mãe? É lógico que é, ainda mais da mãe. Mas o que ele fala aqui? Eu estou sofrendo, mãe. Pensa outra coisa. Continua ele aqui. Tudo volta em seu filho ao modo de uma sombra que me furtasse a visão. Então ele volta a passar mal porque ele começa a reviver por tabela aquilo que aconteceu com ele e os espíritos do lado de lá tentando fazer com que ele esqueça isso. A gente não pode ficar preso àquelas reminiscências, ainda mais numa situação dessa. Dia de sala de desenvolvimento mediúnico é isso. O que os espíritos falam? Eles revivem exatamente aquele último momento, dependendo de quem seja. Nem todos lembram. Então a gente não pode fazer com que eles permaneçam revivendo o último momento. E aqui Ernesto Bozano, em Pensamento e Vontade, citando Annie Besant e Leadbeater, apresenta uma questão relacionada ao caso número 9, esse último aí, que vale para inúmeras situações diárias da vida de todos nós. Todo pensamento cria uma série de vibrações na substância do corpo mental. Então está aqui. Nosso corpo mental vai criando os pensamentos. Vejam aí, vibrações na substância. Começa a sair daqui. É a forma pensamento, vibrando
Vai sair o pensamento daqui. Correspondentes à natureza do mesmo pensamento. E que aí combinam em maravilhoso jogo de cores. Então já criei uma forma, eu já dei cor àquela forma. Quando a gente lembra de algo que nos deixa com raiva, como é que a gente começa a ficar? Estou lembrando. Como é que eu fico? Eu começo a ficar gelado, né? O coração dispara de novo, parece que eu estou revivendo aquele momento. O meu pensamento já saiu. Por isso que a gente tem que esquecer. Perdoa e esquece, para que isso não volte. Aí eu não passo mal. Toda vez que a gente lembra, dá aquela mesma tremedeira do momento, porque senão, né, eu não vou conseguir sair disso. Então esta vibração no corpo mental é isso, eu estou externando. Alguém vai se alimentar disso. É nessa hora que eu atraio. Eu vou atrair quem? Quem gostar daquilo que eu penso. Por isso que o Emmanuel dizia o quê? Dize-me o que pensas e eu dir-te-ei com quem andas. Nós estamos passando por um momento difícil no nosso país, né? Deus quiser, já já essa história de nós contra eles acaba. Mas a gente mergulhou nesse poço que aparentemente não teria fundo. E embora. Quando a gente quiser melhorar o nosso país, a primeira coisa que nós precisamos fazer é pensar. E com quem eu devo falar? O meu anjo da guarda? Eu esqueci o papel, viu? Daqui 2 semanas eu trago. Eu devo falar com o meu anjo da guarda? Também. Mas quem é que manda neste país aqui? Não, esse é o chefe mor. Tem um gerente. Quem é o gerente? É o Ismael. Então é para ele que eu devo pedir força, para não me deixar fazer o que eu estou dizendo que os outros não devam fazer. E a gente faz, difícil, viu? É complicado. É complicado. Mas só assim, só pedindo para ele nos acalmar. E ele vai nos acalmar. E aí aquilo que a gente estava pondo no Facebook, para e apaga. Não põe. Pronto. Vai acontecer o que tiver de acontecer. As minhas escolhas sou eu que faço. Então eu sou responsável por elas. Se eu escolher mal, vai acontecer o que eu não queria. Se eu escolher bem, vai acontecer o que eu queria. Mas no final das contas acontecerá o que Deus quiser. Se for para a gente ficar sofrendo mais um pouquinho, nós vamos sofrer mais um pouquinho, por escolha nossa. Mas a gente não deve alimentar certas situações. O alimento disso, aqui ó, vibrando no nosso corpo mental, é problema nosso. É responsabilidade nossa. O corpo mental, graças ao impulso do pensamento, exterioriza uma fração de si mesmo, que toma forma correspondente à intensidade vibratória. Quando a pessoa está apaixonada, a primeira namorada, né, o primeiro namorado, a pessoa está assim, nossa, nem anda, né, ela flutua. Correspondente à intensidade vibratória. Aí ela casa. E ela vê que é tudo verdade. É lógico que é, claro que é. Mas a sogra às vezes aparece, né? Mas eu não posso reclamar da sogra. Ela me deu aquilo que eu mais gosto na minha vida, né? Um dia eu serei sogro. O problema é ser genro. Isso. Então, vejam como tudo é relativo. Então, se eu estou apaixonado, eu estou feliz e contente. Então eu vibro flutuando. Se eu estou nervoso, com raiva de alguma coisa, eu não flutuo, eu afundo. Então qual é o pensamento que eu devo ter? O Maida, falei hoje no primeiro tempo, repito, voo de galinha, sai daqui e vai para ali. Ou voo de tucano, ave de bico longo, de voo curto. Mas é um voar belíssimo. Mas o que eu quero? Que o meu pensamento voe até onde? Aonde que eu quero que o meu pensamento vá?
A vibração depende de mim, não depende dos outros. Esse estado vibratório da fração exteriorizada do corpo mental tem a propriedade de atrair aí no meio etéreo desencarnado substância sublimada análoga à sua. O que é substância sublimada análoga à minha? Aquele que pensa como eu. O que eu externei, eu vou atrair. E o que eu externei? Assim é que se produz uma forma pensamento que é, de certo modo, uma entidade animada de intensa atividade a gravitar em torno do pensamento gerador. A gente cria uma lua que fica aqui em volta de nós. A imagem é essa. O desenho da família Adams. É, o desenho. Quem lembra da família Adams antiga? Né? Que a casa para, sai aquela pá e vira em volta, cava um poço. Né? É mais ou menos aquilo, aquela nuvem em cima, né, do campanário da casinha. É mais ou menos isso. Então, isso aqui fica gravitando ao nosso redor. E aí? Só tem algum físico aqui? Hoje? Não? Quando um corpo ele anda no espaço, ele deforma aquele espaço. Quando os astros se mexem, a Terra está girando em torno do Sol. Ela deforma o espaço. Ela deforma. Essa deformação muda as coisas de lugar. Então, às vezes, quando a gente vê aquela lua crescente, logo que surge, né, no finalzinho da tarde, tem uma estrelinha do lado dessa lua crescente. Não tem? A estrela não está do lado, ela está atrás. Mas pela deformação do movimento dos astros, acaba que aquela luz aparentemente é jogada para o lado, mas ela não está do lado, mas ela aparece do lado. O pensamento ele vai deformar o nosso entorno também. Então alguma coisa vai acontecer, deformar para o bem ou para o mal. A deformação vai acontecer porque é um corpo andando. Então também tem essa questão do espaço, a gente precisa lembrar disso aí. Os sentimentos endereçados a outrem, e agora é o que nos interessa mais, sejam de ódio ou de afeição, eu deixei ver aqui grifado melhorzinho afeição para ficar mais fácil, né, para nos melhorar, originam formas pensamentos semelhantes aos projéteis. Agora, nós queremos uma ponto .50 de amor ou de raiva? É, um antiaéreo, né? Ponto .50 é antiaéreo. O que eu quero? Então, o pensamento que sejam endereçados a outra pessoa tem forma de projétil. Por isso que ele reclama. Eu estou ouvindo. Ele não estava ouvindo, ele estava recebendo tiro. Quando a gente está feliz, nossa, eu adoro essa pessoa. Entra um tiro, mas aquele tiro, nossa, estou me sentindo bem, né? Seria aquela injeção, né, revolverzinho. Nossa, estou bem. E quando a gente não gosta da pessoa? Só que se eu dei o tiro, o que acontece? O professor Paulo nos ensinava a lei do retorno. Vai, volta. O tiro que eu dei eu vou receber de volta. É chumbo trocado. Esse é o legítimo. Chumbo trocado. É o espelho, Mas, né? hã? É o espelho. É o espelho. Eu bati lá, vai voltar para mim. O pensamento que eu imprimi é aquele que volta. Aí, nossa, hoje eu estou tão mal. Por que eu estou tão mal? Quantos pensamentos ruins eu joguei para o ar? É bumerangue, vai e volta. Observando o diálogo, André Luiz busca compreender. Se Fábio havia feito tantos amigos em nosso núcleo de serviços lá, desde outro tempo a ponto de merecer-lhes especial consideração, como se mostrava adventício a respeito do noticiário de nossa esfera? Jerônimo explica algo muito importante. A morte não faz milagres. Retomar a lembrança é também serviço gradual. Nós vamos ter que recuperar os nossos amigos. A doutora nos explicou isso aqui uma vez. Voltando para o lado de lá, eu tenho de refazer
toda a minha família espiritual, a minha amizade espiritual. Então, também é serviço gradual, faz parte da disciplina do pensamento, faz parte do comportamento. E aos poucos as pessoas vêm se chegando a nós. Como é que pode? Se eu tenho lá um monte de amigos do lado de lá, e eu permaneço com pensamentos de revolta, por exemplo, como é que eles vão chegar até mim? Eles não podem. Eles vão ser afetados pelo meu pensamento, que do lado de lá também existe. Não é porque eu desencarnei, que eu sou agora um perispírito, que o meu pensamento é corpo mental. Perispírito é material de uma forma que nós desconhecemos. É quintessenciado, mas é matéria. Sendo matéria, o pensamento também se externa. Se externa, deforma o ambiente. Dá no mesmo. Então eles não podem se chegar até nós. Opa, bateria. Eu liguei? Não, não liguei. Porque eu estou nervoso, eu fico tão nervoso nessas horas. É emoção de falar aqui. Como qualquer outro que envolva atividades divinas na natureza. Então é uma obrigação minha refazer todas as minhas amizades. Como? Pouco a pouco, controlando o meu pensamento. A irmã Zenóbia, que acompanhou a cena comovida junto de nós, tomou de uma flor semelhante a uma grande camélia dourada e deu-a a Fábio, para que presenteasse a companheira. Mercedes recebeu a dádiva, conchegando-a ao coração. Nosso dirigente aproximou-se de mim e notificou-me: André, acompanha-nos à crosta. Nossa amiga perdeu grande porção de forças com a emoção e ser-nos-á útil sua cooperação na volta. Mas ela foi para o lado de lá e perdeu força. Não, mas e quando eu trabalho? Eu vou perder força também? Vou. Mas só que a recuperação das forças, a gente também recebe passe do lado de lá depois que trabalha espiritualmente. Ah, eu sou um samaritano, eu vou lá na zona umbralina resgatar gente. Na volta, eu recebo o passe e eu consigo voltar. Vai saber se a gente não volta acompanhado também. Né? Dependendo da nossa pequenez, né? Eu acho que somos todos idênticos, a gente recebe companhia para voltar. Mas vejam aqui, ninguém está dizendo que ela não poderia se emocionar. Aquela emoção foi boa, é que ela perdeu energia. Então eu não posso me emocionar para não perder energia? Por que não? Eu vou receber ajuda do mesmo jeito. Quando a gente chega aqui no centro, hoje eu não quero trabalhar, eu estou mal. O que o senhor Edivaldo nos ensinava? Trabalhe, que você fica melhor. Se a pessoa estiver muito mal, mesmo o diretor da sala, aqui dos passes, lá de cima, vai entender, vai colocar a pessoa para receber passe. Mas é melhor trabalhar, porque enquanto eu trabalho, eu recebo. Né? É assim. Importante notar que Mercedes estava sonhando e a emoção diminuiu suas forças, necessitando de auxílio para retomar o corpo. Quando trabalhamos durante o sono físico, por óbvio, recebemos forças magnéticas para o retorno. Só que, no presente caso, essa força foi dada via amparo para o retorno. Só que sou eu falando, tá? Não está no livro. Despediu-se a viúva e em breve era por nós reconduzida ao lar. E ainda agora, ao relatar a experiência, recordo-me da estranha sensação de felicidade que Mercedes sentiu ao despertar no leito com a perfeita impressão de guardar a delicada flor entre os dedos. Às vezes a gente volta, né, um sonho, nossa, que maravilha, eu acho que eu vi, eu não vi, nossa, que sensação. É isso aqui. Ela não foi trabalhar, mas ela foi visitar o marido que ela tanto amava. Olha que prêmio. E a gente volta com aquela sensação, e depois não lembra o que sonhou, mas a sensação está em nós. O que importa não é lembrar, mas o que sentiu, aquilo que está sentindo, que vai passar o dia inteiro sentindo aquilo. Em contrapartida, se nós não fomos trabalhar ou não fizemos uma visita desse tipo aqui, para onde nós fomos? 3/4 da humanidade, segundo o próprio André Luiz, vão para as zonas umbralinas encontrar os seus amigos. Não é isso?
Após esse emocionante, André Luiz retoma as questões centrais dos trabalhos. Tudo, pois, corria bem no círculo dos trabalhos que nos foram cometidos, quando nosso mentor foi chamado por autoridade superior de nossa colônia. Esperei impaciente o regresso dele, porque Jerônimo, em obediência às determinações recebidas, deveria partir imediatamente para entendimento inadiável. Nosso mentor foi chamado por autoridade superior de nossa colônia. Não disse quem, também pouco importa. Ordem se cumpre, não se pondera. Esperei impaciente o regresso dele, porque Jerônimo, em obediência às determinações recebidas, deveria partir imediatamente para entendimento inadiável. Voltou para o nosso lar para receber alguma instrução. Recomendou-nos aguardá-lo em serviço na casa transitória. O que é aguardar em serviço? O chefe saiu, eu vou ficar esperando ele voltar, tá? Senta ali e fica esperando. Enquanto está ali, queridão, trabalha porque, né, tem que pagar o pouso, não é isso? Tem que trabalhar, aguardá-lo em serviço, era para continuar trabalhando, servindo à casa que acolheu. Mas eu estou ali para ajudar os outros, a casa me acolheu? Sim. Somos uma equipe e eu preciso continuar trabalhando. Meu pai e eu trabalhamos até no sábado. Não foi isso que Jesus disse? Jerônimo fala o quê? Continue trabalhando, faça o que te mandarem. Ninguém estava ali na casa de Fabiano passando férias. Acentuando que seria breve a saída dele lá. Mesmo com a ausência do chefe da expedição, André e os demais deveriam ficar à disposição dos trabalhos locais. Nada de ociosidade. Aqui tem um errinho do português, depois eu corrijo. De fato, não se demorou mais de um dia, e ao regressar, cientificou-nos da novidade. A irmã Albina for autorizada a permanecer na crosta planetária por mais tempo. Alguém lembra quem era a irmã Albina? Era aquela senhora evangélica, atenção, que era professora, né? E que tinha um probleminha no coração e ela seria desencarnada por um aneurisma ali. E aí ela recebe de repente uma ordem que ela não desencarnará mais. Razão por que a desencarnação for adiada sine die, sem data certa. Certa rogativa influíra decisivamente no assunto. E agora? Certa rogativa, alguma prece. Entrar em jogo imperiosa exigência, que nossa colônia examinara com a devida consideração. Então não estava programada essa exigência. Ela surgiu. Mas Deus não sabe tudo? Claro que sabe. Deus sabe tudo. Nós não. A vida passa, o dia a dia, seja aqui, seja lá, vai andando, não importa. A pessoa que está em cima da montanha, ela vê mais do que aquele que está embaixo da montanha. Mas ela não entra na seara de cada um que está embaixo da montanha. A vida segue os seus passos. De repente, eles examinaram esta rogativa, perceberam que algo sairia do controle, então seria melhor deixar essa pessoa encarnada. Então vejam, aqui eu vou decidir, não. Nossa colônia examinara. Então é um grupo ali que vê quem desencarna e quem não desencarna. Claro que isso aqui é coisa, né, mais alta. E vai indo. Imperiosa exigência. O que seria?
Alguém lembra? Esse capítulo aqui, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando convidaram para nós falarmos, ainda não tinha, foram logo os primeiros capítulos, foram divididos, né? Eu ia falar com a doutora Silvia para me deixar falar deste capítulo aqui. Aí chega a doutora Silvia um dia, ela não sabia. Tá, agora eu contar, vou entregar, viu, doutora Silvia? Ela chega assim: Flávio, você poderia falar do capítulo 17? É o meu preferido. Vejam como são as coisas. Aquilo que eu gostaria de falar, sem saber, acabou caindo comigo, sem eu precisar pedir. Mas eu faria aqui uma rogativa para falar desse aqui. Mas é a segunda parte que mais me deixa emocionado, porque ali eu descobri uma questão. E aí entra aquilo que a gente conversou semana passada do anjo da guarda. Bom, como sempre, Ailgo, por que duas vezes? Teclei uma, teclei duas. Obrigado. A seguir, cenas dos próximos capítulos. Quem não lembra, isso aqui é da viagem. E aqui está aquela que eu nunca vou deixar, qualquer palestra que eu fizer vai acabar com aquela imagem ali. Então, obrigado. Perguntas? Tem a impressão que está quase pronto para desencarnar. Seu Jarbas, eu até admiro, que o senhor ache que eu sou uma pessoa assim tão tranquila, mas eu prefiro esperar mais um pouco. Mais uns 50 anos aqui neste vale de lágrimas, eu acho que seria bom. Ou 100, né? Depende, vai ter remédio bastante. Flávio, e a irmã Dina, ela morreu ou não morreu? Quem? Essa que você citou aí. Ah, não, calma. Seguir cenas dos próximos capítulos. Não vou falar nada. Não vou falar. Tem cenas dos próximos capítulos. No dia 25, 2 semanas, hein? O senhor saberá. O senhor Jarbas quer falar? Não? Cadê o microfone? Está contigo? Ah, tá. Achei que... Bom, quando ninguém pergunta nada, de duas uma. Ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. Né? E... Então, aqui já acabou. Acabou?